Olá, muito boa noite para você que está ligadinho aqui na Rede Vida de Televisão, ao vivo mais um Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em Brasília. E hoje eu e José Maria Trindade recebemos o deputado Luiz Gastão, ele que é do PSD do Ceará e deputado esta semana em que Brasília está tomada pelos prefeitos. Temos o Encontro Nacional dos Prefeitos e Prefeitas aqui na cidade. O governo botou todos os seus ministérios à disposição e o que se sabe é que quer fazer uma linha direta com as prefeituras sem precisar passar pelos parlamentares. Esse vai ser um dos assuntos que a gente vai discutir aqui hoje. Como é que vai ficar essa questão das emendas? O que está sendo tratado aí com os prefeitos? E também como está este novo Congresso, né, que já temos aí 15 dias, pelo menos, de funcionamento da nova casa. Estamos aí na segunda semana, depois da posse de Hugo Mota, ver quais são as novidades. O deputado Luiz Gastão, que é o presidente da Frente Parlamentar Católica, vai trazer muitas informações aqui para a gente hoje. Deputado, muito bem-vindo ao Frente a Frente. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu de estar novamente aqui com você, Denise, com você, Zé Maria, e com todos que estão nos assistindo aí pela TV Rede Vida, nessa noite de quarta-feira. Pois é, né, Zé Maria? Muito boa noite. Mais um Frente a Frente e de tédio não morreremos, né? Nossa, Brasília está agitada. Os prefeitos vieram, muitos estão saindo decepcionados, esperavam mais, esperavam projetos importantes do governo, que acabou não acontecendo. E a fila maior foi mesmo na Câmara e no Senado Federal, muito na Câmara. Os deputados foram muito demandados aí na tentativa das famosas emendas parlamentares. São as frutas da estação, emendas parlamentares. Preferiram até do que ir atrás de ministros. E outro ponto em debate, que nós vamos falar aqui durante toda essa conversa boa, né, é sobre o debate de anistia aos atos do dia 8 de janeiro. Deputado, muito obrigado. Queria inicialmente desejar ao senhor felicidades nesta gestão aí, na presidência da Frente Parlamentar Católica. É uma posição importante, né, que reúne exatamente os deputados que tenham o mesmo objetivo. Sobre esse debate de anistia, não anistia, de mudança na ficha limpa ou não, como é que o senhor está vendo isso aí que está eclodindo no Congresso Nacional? Olha, eu sou daqueles que defende que houve sim um ato de vandalismo, onde aqueles que praticaram o ato de vandalismo devem ter suas penas individualizadas e pagar pelo que fizeram. Mas você não pode ter uma penalização de forma indiscriminada para aquela pessoa que apenas pintou de batom, que estava ali na rua, ou que esteve aqui em Brasília manifestando sua opinião contra, mesmo que sendo contra a eleição, mas não houve ali um ato, não tinha armas, não tinha liderança, e não tinha ali aquele propósito. Vamos lá, quem ia liderar o quê? E num domingo onde vocês não estavam com as instituições todas fechadas. Quantas vezes vocês acompanham o Congresso, quantas vezes nós temos aí a própria CCJ e outras comissões impedidas pelo seu funcionamento, aí sim, por invasão de movimentos sociais e outros que querem interferir e impedir do funcionamento do Congresso. Da instituição. Da instituição do Congresso e do exercício da democracia. Eu não vejo deputado, lugar... desculpe interromper o senhor, é porque a condenação a 17 anos, alguns mais, né, 17 anos de prisão, ela não é só por vandalismo, né? É uma soma de condenações, formação de quadrilha, vandalismo, agressão ao patrimônio público, né, protegido por lei, e também por ato antidemocrático, ou seja, tentativa violenta de tomada de poder, né? Então, a tendência é uma anistia parcial se ela for aprovada, não será uma anistia geral. Não, eu acredito que deverá sim ser uma individualização da pena e uma anistia parcial e uma dosagem melhor. Eu estou acabando de vir... Hoje nós tivemos a reunião da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, nós discutimos muito a dosimetria de multas, né? Que hoje você tem também esse parâmetro que você vai multar um supermercado, às vezes por uma data de validade vencida, ele recebe uma multa estratosférica por conta de um produto de farinha.
Então, você tem que ter critérios até para multar e ter a dosimetria de multas. Ninguém está querendo aqui dizer que a dosimetria de multa é com relação ao capital geral, né? Ao capital geral e ao fundo geral e ao delito que possivelmente, ou o erro que ele possivelmente praticou. Agora, deputado, está se falando muito em colocar, pelo menos tem um grupo no Congresso interessado em colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro também entre os anistiados. Isso é possível, na sua avaliação? Olha, tudo é possível. Acho que quando você tem, eu estava colocando que eu não conheço um espaço mais democrático do que a Câmara dos Deputados. Mas ele não estava no 8 de janeiro, né? Ele estava, inclusive, nos Estados Unidos na época. Como é que ele pode ser inserido dentro desse processo que tem a ver com as pessoas que estavam lá praticando os atos de vandalismo? O processo do ex-presidente Jair Bolsonaro não é com relação aos atos do dia 8. Ele foi, inclusive, condenado por ter feito uma reunião com embaixadores. Sim, mas teria que ser um outro projeto, no caso. Não sei, se discute muito também com relação à ficha limpa. Hoje não tem eu não tenho uma posição formada com relação a todos os... O que eu tenho, a posição formada é de que não houve golpe, houve um ato de vandalismo e de que as penas devem ser redimensionadas para quem cometeu o delito da forma que cometeu o delito. Existe, sim, uma série de, na minha visão, crimes de abuso de autoridade, de constrangimento e de cerceamento de liberdade. Esses, sim, não estão sendo discutidos. O Congresso Nacional, para mim, é a casa que mais representa a população como um todo. Nós temos todos os espectros políticos. E nós temos uma discussão que tem que ser dada pelos deputados que estão ali representando uma parcela da população. E, muitas vezes, movimentos sociais alimentados por algumas correntes de deputados também, de todos os lados, acabam querendo fazer com que, interferindo nas comissões, interferindo com discussões, não deixando que o debate seja feito de forma aberta. E aquela questão, sempre nós vamos ter na Câmara o voto, e vai prevalecer o voto da maioria. É interessante, deputado, que o debate se alastrou. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, disse claramente mais ou menos o que o senhor falou, né? Que tem que ser punido quem quebrou o patrimônio público, isso é inadmissível, mas que não houve tentativa de golpe. Por outro lado, o ministro da Defesa, José Múcio, disse a mesma coisa, né? Que não houve tentativa, contou em detalhes, inclusive, o encontro dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, e que ele auxiliou na aproximação com os comandantes das armas. Então, o debate é sobre essa história de golpe ou não golpe, né? Todos concordam que houve depredação e que eles têm que ser punidos, com penas individualizadas, claro. Isso é fato. Ninguém discorda que houve um ato de vandalismo. Agora, quem praticou esses atos, insuflados por quem? E muitas das pessoas que foram lá estavam dentro do movimento pacífico e que tinham o intuito de repente, sentar e ficar ali aguardando para ver o que era. Mas outros aproveitaram-se da situação. E da mesma forma que nós acompanhamos pela imprensa e por todos a facilitação da entrada dessas pessoas em vários prédios públicos. Tem vários prédios públicos que não chegaram, antes mesmo de serem depedrados, tinham autoridades abrindo as portas e dando as boas-vindas, servindo cafezinho, servindo água, e essas pessoas estão presas também. Então, você não pode olhar... Não foram sequer investigadas, né? Algumas delas, Algumas delas não foram autoridades. sequer investigadas. O que se quer é que se faça justiça. Quem cometeu seus ilícitos, quem cometeu erros, deve pagar pelos seus erros, mas de forma igualitária para todos os lados, e não só para uma parcela. Mas e antes, houve o planejamento? Eu não vejo qual seria o planejamento. Deputado, se teve um planejamento, vamos lá. Qual seria o planejamento? Porque as pessoas foram lá, iriam quebrar, iam invadir os prédios, e aí? Quem iria tomar o poder, de que forma iriam tomar o poder? Que é anterior a esse dia 8, né? Esse inquérito que envolve, inclusive, a delação premiada do ex-comandante de ordens do presidente, o Cídio, Sim, o tenente-coronel Cídio. O presidente nem no Estado, no Brasil, estava aqui.
Pois é, mas a delação de Mauro Cid diz ali que houve, inclusive, um planejamento até para sequestro de ministro do Supremo, planos de assassinatos. Tinha ali, pelo menos pela documentação, que foi a parte desse inquérito que foi divulgada até agora, e também pela investigação, juntando esse inquérito com a investigação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que disse que as pessoas que invadiram ali tinham coquetel molotov, paus, pedras, pedaços de metal finos que poderiam machucar uma pessoa. Como é que isso tudo vai ser avaliado no momento que for discutir uma anistia? Isso vai ser levado em conta? Porque a gente já tem até um general preso, né? O general Braga Neto. Eu acho que você colocou um ponto que eu acho que é fundamental nisso tudo. Quem tem essas informações? Até agora você... Supremo Tribunal Federal. Sim, e só para ele... O ministro Alexandre de Moraes. Sim, tudo bem, mas ele só para ele... trouxe muita coisa a público daqueles relatórios. Então, por que não tirar o segredo de justiça e desvendar para toda a sociedade o que realmente existe, o que realmente está lá? Nós estamos aqui discutindo suposições. Mas muita coisa já teve o sigilo levantado. Mas parcial. Essa parte, inclusive, lá do sequestro, do plano de assassinato, isso tudo está ali. A investigação da Polícia Federal já está na internet, basta ir lá. Não tem nenhuma prova ali. O que tem é uma narrativa que cita alguns pontos e tudo. Eu quero ver o seguinte, quais são os fatos e as comprovações disso. Por mim, eu acho que nós deveríamos acabar com o segredo de justiça em cima desse processo, desnudar esse processo de todas as formas, inclusive de que forma estão sendo feitos. Até para os deputados poderem se posicionar, né? Você poder a respeito dos projetos que estão lá, muito justo. Você poder. Tem coisas que tudo é suposição e narrativa do que está oculto. O processo é muito amplo e os advogados, quando pedem... Nem os advogados dos acusados têm acesso ao processo. Tem Como é que você vai fazer uma defesa e garantir a ampla defesa se você não tem acesso sobre o que você está sendo acusado? Na verdade, o acesso tem, mas é o acesso só sobre o que está sendo do cliente. Não tem acesso ao inquérito total. Aos demais investigados. É uma imensidão esse alguns advogados... Mas eu concordo com o senhor. Alguns advogados estão se queixando de que não têm acesso nem ao processo do cliente todo. Alguns advogados não têm. Mas mudando um pouco de rumo e ficando ainda nesse debate periférico, né? O senhor é a favor da lei Ficha Limpa? Hoje, analisando, que a lei Ficha Limpa foi de uma iniciativa popular, quase 2 milhões de assinaturas, né, de instituições como a CNBB, que liderou isso junto com a OAB. O que o senhor acha? Eu acho que eu sou favorável. Eu sou completamente favorável à Ficha Limpa e que todo parlamentar, todo congressista, todo político tem que ter a tranquilidade de saber que entrou na vida pública, tem que ter sua vida, vai estar desnudada. Então, não tem problema com relação a isso. Eu sou a favor da Ficha Limpa, sou a favor que você tenha critérios de verificação com relação a quem os seus parlamentares, em quem você está votando, o que ele pensa. Agora, eu acho que nós temos que ter uma clareza muito grande e pacificarmos o país. Eu acho que nós já passamos, nós temos problemas hoje com relação a custo de vida, com relação à reforma fiscal, com relação à taxa de juros que está fazendo com que a população tenha um acesso mais dificultoso à alimentação. Nós tivemos ontem, na frente do empreendedorismo, discutindo também o aumento que nós tivemos da taxação dos produtos plásticos e de alguns produtos que vêm para o Brasil e que fazem parte da embalagem de vários produtos que nós consumimos na alimentação. Então, não adianta a gente questionar só o agro e tudo e não ver o contexto do todo. Então, hoje nós temos um alto custo também por conta de taxação de produtos que estão sendo importados, porque se aumentaram. E esses produtos, eles estão nas nossas garrafas de refrigerante, estão nas nossas embalagens de alimento. Em alguns casos, chegam a ter um aumento até de 15% do custo da embalagem, que reflete no custo do produto. E aí nós vamos ter um aumento da inflação. Nós não temos hoje a indústria fabricando esses produtos no Brasil. Então, a gestão do governo da área econômica, eu, na minha posição, eu estou muito com o meu presidente Kassab.
Eu acho que o ministro Haddad não está indo muito bem. Pois é, esse é um grande debate, nós vamos falar sobre isso agora no segundo bloco. Nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui no Planalto Central do país, nesse dia movimentado com todos os prefeitos aqui de Pires nas mãos pedindo recursos. Afinal, essa é a estratégia de cada município, né? Salve, muito boa noite, obrigado por acompanhar aqui o Frente a Frente. É bom que você esteja aqui e, olha, a política é assim, faz a sua vida, daí a importância de acompanhar aqui os políticos e as políticas. E o Frente a Frente faz exatamente esta ligação, traz até você as entranhas das atividades e isto é muito importante. Hoje o deputado Luiz Gastão, ele é do PSD, do Ceará, está aqui nessa conversa boa. É o primeiro mandato dele aqui de deputado federal, mas a agitação dele, o trabalho dá a impressão de que ele já está lá na frente, mas não, é o primeiro mandato dele. Presidente da Frente Parlamentar Católica, é uma posição muito importante e que leva as ideias, né, cristãs, a lei e a política. Eu gostei muito da missa hoje no Salão Nobre, lá do Congresso Nacional, foi uma missa muito boa e teve uma adesão muito grande. E que nós daqui da Rede Vida acompanhamos muito bem. Isso, é preciso levar um pouco de crença e de Deus aos congressistas que fazem as nossas leis. Mas voltando aqui para a política, deputado, o senhor é do PSD, né? O senhor está confortável no PSD? O PSD está fazendo aí umas gestões, vai incorporar o PSDB, está com a ideia de crescer, né? O senhor está confortável? E é isso mesmo? Vamos unir o PSDB? Estou muito confortável, é um partido que nos dá muita liberdade. O nosso líder, Antônio Brito, tem um desempenho na Câmara e nos dá a liberdade de, defendendo as causas do partido, estamos na base do governo, mas somos uma base do governo que não é de chancelar e baixar a cabeça e só aprovar o que o governo manda. Todos os textos que o governo manda, nós buscamos discutir, melhorar os textos e ter a visão da bancada. E dando sempre liberdade para um ou outro deputado que, às vezes, por uma questão de costume, por uma pauta de costume, por uma questão de defesa de posicionamento, tem a sua liberdade de expressar seu voto e fazer seu voto. O presidente Gilberto Kassab, eu queria retomar, como a gente encerrou o primeiro bloco falando de economia, eu queria retomar esse assunto, porque o ministro Fernando Haddad esteve ontem lá na residência oficial do Senado, teve um encontro com vários senadores, inclusive da oposição, lá na casa do presidente Davi Alcolumbre, e fez um apelo para que essa agenda econômica esteja em pauta. O presidente Davi Alcolumbre concordou ali, foi solidário ao pedido do ministro e considera que é preciso, neste momento, inclusive com essa confusão aí de Donald Trump na largada, né, pisar no freio um pouco, esperar um pouco mais antes de vir para qualquer agenda que dê ali um embate entre os dois poderes. O que é possível fazer nessa agenda econômica? O senhor estava falando do presidente Kassab, o senhor disse no final do bloco que concorda com ele que a economia, que a gestão da economia não está indo bem, e essa gestão tem nome hoje, é Fernando Haddad. Como é que o senhor vê? O senhor acha que é possível retomar essa pauta, levar essa pauta adiante nesse cenário que a gente vive, olhando também para os Estados Unidos e no comportamento do ministro Haddad? Olha, sem sombra de dúvida, eu acho que na economia, como nós temos um princípio básico, você só pode gastar o que você tem. Se você gasta mais do que você tem, você vai ter problema. Claro. E nós estamos hoje com o volume de endividamento e com 45% praticamente do orçamento sendo usado para pagar juros. E nem abater a própria dívida. Então, se nós não tivermos uma sinalização e uma confiabilidade para poder melhor distribuir essa dívida, se nós computarmos o valor que nós estamos pagando de juros e se nós baixássemos a taxa de juros em 3, 4 pontos percentuais, isso traria uma capacidade de investimento para o país fantástica. No momento que nós tivemos ano passado, uma das maiores arrecadações da história do país, a arrecadação essa, que nós temos que deixar bem claro, foi feita através também de uma parceria com o Congresso Nacional,
Nós tivemos aí 20 bilhões de arrecadação com os grandes fundos, as offshores e tudo, o relatório do nosso deputado, do Pedro Paulo, que fez um relatório fantástico com relação a isso. Esse ano nós vamos estar com a expectativa de um aumento de arrecadação de algo em torno de 16 bilhões de reais com a TBU, que foi um projeto nosso, que incorporamos ao projeto do deputado José Guimarães, que tratava das TBUs, né, da tributação de bases universais. Esse projeto deverá trazer uma nova arrecadação ou a manutenção de investimentos no país. Agora, o governo tem que ter, e o ministro da Fazenda tem que ter mais força para justamente conter alguns gastos e fazer com que você possa ter uma sinalização clara para o mercado, para buscar fazer com que os investimentos que o país faça, o país possa fazer esses investimentos. É como um empreendedor, nós estamos falando aqui de empreendedor, aquele empreendedor, quando você vai botar um shopping, você tem um tempo de maturação. Você não bota a loja no dia e tem lucro no dia seguinte. Você tem um período de maturação. Então, tem lugares que você bota o dinheiro para investir e você retira o lucro e vai retirar na frente. Nós não podemos ter as nossas estatais, como nós estamos, todas elas com déficit, com prejuízo altíssimo. Quem paga esse prejuízo é o Tesouro. E quem tira investimento do país são a má gestão dessas empresas. Então, essas gestões, elas têm que ser melhor apuradas. E se você não tivesse prejuízo nas estatais, você já teria aí uma menos sangria do próprio Tesouro e uma capacidade maior de investimento e manutenção dos programas sociais. É interessante que o ministro da Fazenda, ele foi aos presidentes da Câmara e Senado, apresentou uma lista de prioridades, ali 25 pontos, depois o governo apresentou a linha geral, as prioridades, isso é praxe. E ele colocou alguns projetos que aumentariam os impostos, né? E recebeu dos líderes um conselho, em vez de aumentar impostos, aumentar a arrecadação através de corte de benefícios fiscais. Eu não sei exatamente o valor, alguns falam em 400 bilhões, até 500, cada um apresenta uma cifra, né? Do fim dos benefícios fiscais, que foram sendo acumulados. Hoje ninguém sabe exatamente por que alguns setores têm benefícios, né? A coisa se perdeu. E, por outro lado, o corte de gastos, o que eu acho muito difícil. O governo está engessado, tanto faz ser o presidente Lula como o próximo, o outro e o outro, se nada mudar, né? Olha, então, a história é tentar por esses dois lados, corte de benefícios. São questões que você tem que ver que são simbólicas e que têm retratos com relação a isso. Então, se o governo está querendo que o país tenha uma posição de menos gastos, ele tem que sinalizar que o governo também está tendo essa postura dentro das suas ações. E, infelizmente, não é isso que está sendo demonstrado, não é isso que tem sido visto. Nós precisamos ter coragem também de fazermos a tão sonhada reforma administrativa. Nós precisamos modernizar o Estado. Tem uma proposta aí, né, da ministra Esther Dweck, que ainda não foi apresentada. Estamos aguardando essa proposta, mas o que acontece? Nós não somos contra, muito pelo contrário, somos favoráveis ao servidor público de carreira, à carreira do serviço público. Mas hoje, qual é o percentual que nós temos hoje de terceirizados e de contratados suplementares aos quadros do serviço público? Está grande, né? Para fazer face disso. Então, você acaba descaracterizando o serviço, você acaba não tendo um plano de carreira. O senhor é contra a terceirização, que foi também foi muito difundida também pelo ex-ministro Paulo Guedes, né? Que queria, inclusive, acabar com a estabilidade. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Olha, veja o seguinte, eu sou empresário do setor de serviços, sou empresário de empresa de prestação de serviços, sou favorável à prestação de serviços, como prestação de serviço, mas sou contrário à locação de mão de obra ou à prestação de serviço através de mão de obra que não seja transferida como serviço. Ou seja, os governos, não é só o governo federal, os governos estaduais e municipais acabaram utilizando-se, não é prestação de serviço, mas da locação de mão de obra para a contratação de servidores públicos através de empresas terceirizadas que não prestam serviço, apenas contratam uma pessoa e vão fazer só o gerenciamento do pessoal. Deputado, então, essa terceirização eu sou contra, porque ela não é uma prestação de serviço ao setor público. Se você pegar e você ter, por exemplo, um serviço de emissão de carteira de identidade,
e o governo for pagar pela empresa pelo número de carteiras que ele vai implementar, ele vai poder trabalhar com tecnologia, trabalhar com pessoa e vender o serviço. Aí eu sou favorável. Então, você utilizar da prestação de serviço como suporte complementar à gestão pública... Para contratar? Contratando, eu sou favorável. Porque provoca uma distorção. Como é hoje? Aqui nos ministérios, isso é possível identificar geral. Estamos aqui ao lado de funcionários públicos que têm estabilidade, que prestaram concurso público, têm estabilidade, ao lado de terceirizados, que fazem o mesmo trabalho, ou às vezes até um trabalho superior, recebem muito menos, não têm as garantias do serviço público e fica sem a estabilidade. Às e vezes trabalham mais. lado a lado. Às vezes mais. Nem sempre o terceirizado recebe menos. Existem alguns contratos de terceirização e alguns terceirizados que acabam recebendo mais... No executivo. E também participam daqueles conselhos, né, que também tem remuneração. Geralmente eles chegam e vão para os conselhos, que é o salário, para aumentar o salário. A participação dos conselhos já não é tão ocupada pelos terceirizados. São ocupadas por dirigentes de associações, de outras entidades, que são indicados para participar do conselho e conselhos remunerados. E isso faz com que boa parcela de diretores, até mesmo ministros, utilizem-se da participação de conselhos para complementar suas rendas. Então, na hora que você discute a questão salarial, você acaba tendo uma série de questões. E nós não podemos deixar de olhar o judiciário também e os poderes. E você vê quanto se gasta no judiciário e da forma que você está utilizando e do serviço que é prestado por todos os poderes. A Denise citou muito bem aí uma situação aí na parte de terceirizados que é importante olhar. É sobre a possibilidade, né, de contratar temporários, que está no projeto do Paulo Guedes, né? Contratar temporários para um determinado serviço, né? Sim, sim. Isso aí é uma categoria, outra é uma categoria CLT e, por último, as categorias que são de natureza típica de Estado, que teria a tal estabilidade. Sem dúvida. O temporário, todo local, às vezes você precisa, durante um período sazonal, por exemplo, hotéis. É óbvio que no final do ano você tem uma necessidade... Ao serviço público. Sim, mas o serviço público não tem tanta diferenciação do setor privado e tudo. Se você tem uma tarefa nova que você vai fazer no serviço público, você vai fazer um serviço de recadastramento, vai fazer um período que é uma ação sazonal. Isso já acontece, você por exemplo, precisa ou contratar o serviço ou fazer. Né? Você vai contratar o censo. Então, você vai contratar o serviço do censo. É natural. Não adianta você querer fazer o censo só com funcionário público, porque você não vai ter... Aí fica 4 anos... 4 anos parado. Só vai trabalhar então, a gestão dos serviços da forma que ele é executado é que tem que ser vista, nos seus diversos aspectos, nos seus vários aspectos. Agora, deputado, o presidente Hugo Motta vai levar esse tema à pauta? O que já dá para ter certeza absoluta que o Congresso vai discutir neste semestre? Olha, eu tenho discutido muito nas frentes, tanto do comércio quanto de serviços, de comércio, serviços de empreendedorismo, a questão de que nós precisamos ter uma visão mais proativa e não tão só reativa com relação aos projetos de lei. Então, por exemplo, nós precisamos que o Congresso também tome para si o papel de pensar em vermos. Nós temos um tema que é um tema extremamente politicamente complicado de se colocar, mas é um tema que nós não vamos poder fugir dele, que são a questão do Bolsa Família e dos benefícios. Hoje você já tem uma quantidade de beneficiários de programas sociais maiores do que pessoas com carteira assinada. Nós tínhamos aí o seguro-desemprego, que para você ter direito ao seguro-desemprego, você teria que passar pelo menos 1 ano trabalhando numa empresa e teria, a partir de então, o seguro-desemprego. Hoje, às vezes, um profissional está no Bolsa Família, recebe recebe uma ajuda de R$600, que vira salário, e ele não quer trabalhar com carteira assinada, e ele acaba indo fazer bicos, e aí vai ganhar o complemento através dos bicos. E está trabalhando de forma informal. O senhor acha que isso tem que ser revisto, aí, então, dentro da legislação? Quem trabalha numa empresa formal, trabalha o mês inteiro com uma folga,
para receber um salário de 1.200. O senhor acha que vai ter que rever essa legislação? Eu acho que nós temos que priorizar aquele que trabalha. Eu acho que se nós investirmos numa complementação salarial para quem ganha salário, um salário mínimo, estabelecendo que teria que ter um salário de trabalhador complementar, que não fosse afetar no primeiro momento a Previdência, mas de R$2.000, ou no mínimo de R$2.500 para quem trabalha, e fazer essa complementação de salário, eu acho que você teria uma injeção de renda na sociedade, um aumento do estímulo a trabalhar, da formalização do trabalho, e ao passo de que você também teria que dar suporte de entrar para socorrer aquele que está precisando, ter o auxílio Bolsa Família, esses auxílios. E vamos lembrar que o Bolsa Família surgiu para dar garantia à família do aluno, do filho que estudasse. Que era o Bolsa Escola lá no governo Aí depois virou o Bolsa Família e veio porque ele juntou vários programas, né, para fazer o Bolsa Família. Pegou o Vale Gás, pegou o Vale Gás, aí começou a juntar uma série de processos. Na regulamentação da reforma tributária, nós criamos o cashback, que é justamente o retorno do imposto para aquelas populações que têm um salário menor e que estão no CAD único. No CAD único. Eu acho que buscar formas e fazer cálculos para que você possa beneficiar, fazendo com que quem recebe uma renda menor pague um imposto maior e tenha uma divisão pela renda, mas aí o governo, dentro dessas prioridades, nós não vemos ainda o projeto da reforma sobre renda. E é importante que nós tenhamos a discussão sobre a renda e como fazer a discussão sobre a renda no país. Certamente será um assunto, né, para este semestre. Olá, muito boa noite para você que está ligadinho aqui na Rede Vida. O Frente a Frente vai agora para o seu último bloco com o presidente da Frente Parlamentar Católica, o deputado Luiz Gastão, que é do PSD do Ceará. No segundo bloco, a gente discutiu muito a questão econômica, o que vem pela frente nessa área aí no Congresso, mas os partidos também estão em ebulição. O Zé Maria perguntou no início do bloco se o deputado estava satisfeito com o PSD. É difícil estar descontente num partido deste tamanho que tem o leque aberto para 2026. O PSD tem contato lá, tem o Kassab ao lado, braço direito do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tem ministérios no governo Lula. Tem o governador do Paraná, pré-candidato à presidência da República, Ratinho Júnior. Deputado, qual vai ser o caminho do PSD? O que o PSD vai fazer? Porque a tendência é ficar maior. Não se sabe ainda se o PSDB vem ou vai, porque o PSDB está ali discutindo também com o MDB, se faz a fusão com o MDB ou com o PSD, mas o leque está aberto. Qual é a pontinha desse leque ali, qual o gominho que o senhor acha que o partido deve seguir? Qual o caminho desse leque o PSD deve seguir? Olha, nós do PSD vamos seguir sempre o caminho de buscar melhores soluções para a população, a melhor maneira, através da política boa, da política séria, da boa política, servir ao povo brasileiro e fazer com que sejamos um partido que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida, para a liberdade do povo e que a gente possa continuar trabalhando pelo Brasil. Agora, isso significa candidatura própria para a presidência da República no ano que vem ou apoiar aí um lado ou outro dessa polarização que parece que não acaba nunca, né? Eu acho que está muito cedo para se falar em processo de eleição no ano que vem. Nós temos um partido em crescimento, em franco crescimento. Nós temos quadros no partido, quer como governadores de Estado, quer como prefeitos de capital, quer como parlamentares na Câmara, no Senado. Nós temos um quadro excelente dentro do partido, nós temos nomes dentro do partido. Nós temos um partido pronto que poderá, sim, competir e ter seu candidato próprio, sua candidatura própria. Agora, eu acredito que na política é a arte da convergência, é a arte de se buscar trazer o maior número de pessoas. E eu acho que nós temos que buscar, como eu coloquei no início, pacificar o Brasil e buscar fazer com que o Brasil tenha uma visão de que precisa melhorar a sua gestão, avançar em pautas como a reforma administrativa, continuar a reforma tributária sobre a renda, buscar a melhoria da qualidade de vida do seu povo, facilitar o empreendedorismo,
E eu não poderia deixar de colocar, até como presidente da Frente Parlamentar Católica, de que nós temos uma grande missão também, é de compreendermos de que o Estado é laico, mas não é laicista, e que nós temos que também dar garantia da livre manifestação da fé, que a Constituição já nos garante isso, mas fazer com que nós possamos nos manifestar e possamos dizer quem somos. Somos católicos, apostólicos, romanos, defendemos nossos princípios e vamos buscar defender leis e defender as ações para um país que acredita que nós temos um Deus e que nós vamos buscar servindo ao nosso povo. As frentes, elas assumiram papéis importantes no Congresso Nacional, Frente Católica e a Frente do Empreendedorismo. Eu tenho observado na economia um fenômeno, né, de falta de mão de obra, né? Não há quem não reclame. Um empresário que tem só um funcionário, que tem 30 mil funcionários que a gente encontra aqui nos corredores do Congresso Nacional discutindo o país. E todos reclamam aí da falta de mão de obra. Há várias versões de que o brasileiro não está conseguindo ocupar os cargos e que há dificuldade, mas eu acho que isso é um fenômeno mundial, inclusive. O que a frente está avaliando sobre esta falta de mão de obra, essa dificuldade mesmo de encontrar um trabalhador, funcionário? É aquilo que eu colocava. Você tem hoje, as pessoas precisam, para sobreviver, qual é o salário mínimo, não o mínimo estipulado pelo governo, mas para dar uma condição de vida satisfatória para as pessoas. O senhor acha que está descasada a realidade? Eu acho que está descasada a realidade. Nós temos ainda uma informalidade muito grande. A regulamentação da reforma sobre tributação de consumo, ela vai entrar em vigor em 2033. Nós vamos ter esse período agora de transição. Nós precisamos agora também mergulharmos sobre essa transição e esses cálculos que nós vamos fazer com relação a isso. Eu não tenho dúvida, nós vamos ter um outro país a partir dessa reforma. Nós vamos diminuir muito a informalidade, a sonegação, que ainda infelizmente é grande no país, e nós vamos ter aí uma possibilidade de um planejamento com regras claras, uma competição mais justa, ou seja, começarmos a ter a base necessária para o desenvolvimento do país. Vocês já identificaram qual setor onde isso é muito mais grave, essa dificuldade de encontrar trabalhadores? Todas as empresas com grande indução de mão de obra com baixo salário. É aquela coisa, quando você cria um programa social e de que a pessoa faz a conta de que ele recebendo no programa social e fazendo alguns bicos fora na informalidade, ele vai ganhar, às vezes, mais do que quem está trabalhando insistentemente, ele acaba optando para ir para a informalidade e não trabalhar. Então, esses fenômenos são vistos. Agora, você tem que aumentar salários, você vai aumentar salários a partir do momento que você também aumenta a efetividade. E a demanda para os senhores, qual é? De mudar o quê? É o fim, por exemplo, da assistência social tão ampla, assim, seria? Não, eu não digo fim. Eu acho que nós temos que ter uma transitoriedade com relação a isso. Eu acho que nós temos que caminhar dentro de um processo, é necessário. Eu, hoje, sou presidente da Federação do Comércio do meu estado, eu tenho os maiores programas de também assistência através do Mesa Brasil e outros programas que buscam dar assistência a associações e pessoas que necessitam. Nós desenvolvemos agora um programa de compra direta das cooperativas, onde em 1 ano e meio nós já compramos 27 milhões direto das cooperativas para os nossos programas de alimentação de trabalhador que a gente tem no SESC lá no Ceará. Então, esses programas têm feito com que você possa ampliar a agricultura, melhorar o rendimento deles e, muitas vezes, dar mais condição de um alimento mais saudável. Então, nós precisamos justamente que você tenha implemento para quem trabalha. Então, quem trabalha, a empresa que emprega uma pessoa e que ela está pagando um salário para ela, se tivesse um complemento e aquela pessoa que está trabalhando, em vez de 1.500, pudesse receber 2.000, 2.500, você priorizaria a vontade da pessoa em trabalhar e estar produzindo. E aí ela também teria um salário melhor. A compensação, ela poderia ser feita também de forma de cashback, de distribuição de recursos. Ou seja, eu acho que essa é uma discussão que nós precisamos ter. É uma discussão de nós sairmos de um país que é extremamente assistencialista, mas um país que venha para a meritocracia e que vise dar
justamente sentido à vida das pessoas e a enaltecer também o trabalho e o respeito àqueles que trabalham. Muitas vezes nós temos visto aí empresários e tudo se questionando. Eu diria que hoje você pega empresas do mesmo segmento econômico que pagam tributações diferentes, têm benefícios diferentes e têm uma competição injusta. Então, a força que vai ter a implementação dessa nova reforma sobre a tributação no país, ela vai ser fantástica. E nós não estamos conseguindo enxergar isso ainda. Então, quando o país começar a enxergar isso, nós vamos ver que tem uma luz no fim do túnel e que, se Deus quiser, é um sol que está nascendo. Deputado, por falar em sol que está nascendo, quando é que vai nascer o orçamento de 2025? É a pergunta que não quer calar. O governo já está lá desesperado, porque tem os programas que precisa dar prosseguimento e o orçamento não vem, porque só está podendo gastar ali 1/12 por mês e despesas correntes, né? Não tem como ampliar e também dar prosseguimento até a obras de infraestrutura. Daqui a pouco vai ter que parar, porque não tem condições de pagar as etapas da obra. Como é que faz? Como é que resolve? Não deixa de ser uma forma educativa para o governo exercitar nesses 3 meses aí de orçamento, a se utilizar do orçamento menor. Mas eu acredito que em março o senador Ângelo Coronel é o relator do projeto do orçamento e as discussões que estão sendo vistas. Nós estamos aí já à beira do carnaval, mais 2 semanas nós vamos ter aí o carnaval, mas eu acredito que em março o orçamento vai ser votado. Mas não dá para se agarrar nesse serviço logo nas próximas 2 semanas, não? Olha, por que não sai? Eu não faço parte da comissão mista de orçamento, mas o que a gente tem acompanhado é que deverá ser votado em março. Mas o que está pegando? Por que não está votando agora? Faltam as comissões técnicas? O que precisa resolver primeiro? Olha, eu acho que nós temos... As emendas, tem que chegar a um acordo? O que acho é? que nós temos que... Eu acho que esse ponto das emendas é um ponto que temos sim que esclarecer e verificar de que forma se vai usar as emendas, quais serão as emendas individuais, as emendas de bancadas, eu diria que estão praticamente esclarecidas. Mas aí tem as emendas de comissão e as emendas de programas de governo, que tem uma discussão com relação a de que forma elas serão distribuídas e de que forma elas serão exercidas, quer pelo parlamento e quer pelo próprio executivo, dentro dos seus diversos programas. E isso aí ficou nesse puxa-estica do STF com o Congresso e com o próprio executivo, e é preciso esclarecer realmente isso. E a perspectiva é que termine no dia 27, quer dizer, talvez seja mais um capítulo, né? No dia 27 de fevereiro, teremos esse encontro, antes do Carnaval ainda, entre o ministro Flávio Dino e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar chegar a uma solução a esse estica e puxa aí das emendas. Como é que vai ficar? Qual é a sua aposta? Olha, eu defendo, não diria qual é a minha aposta, eu defendo que você tenha que ter rastreabilidade e transparência em qualquer uso do serviço do dinheiro público. Então, eu sou favorável que a emenda seja identificada quem mandou, para onde mandou e como foi gasta. Então, é ter rastreabilidade e a transparência para onde foi feito o serviço, acho que é fundamental. Nós estamos vivendo um momento que o óbvio tem que ser dito, insistido e talvez legislado, né? Transparência no serviço público é fundamental. O dinheiro público é um dinheiro especial. Sem dúvida. Pois é, deputado, foi um prazer receber o senhor aqui para essa conversa, uma conversa muito boa, né? Espero que o senhor venha mais vezes aqui para mostrar exatamente isso aí, o trabalho que está sendo feito e como está sendo feito no Congresso aqui, na Esplanada dos Ministérios. Obrigado, muito boa noite. Eu que agradeço, Zé Maria, agradeço, Denise, a todos vocês que nos ouviram, e dizer que o Congresso é isso, o Congresso é o retrato daqueles que nós escolhemos para nos representar e que estão lá, muitos trabalhando de forma dioturna, buscando dar o melhor de si e construir o consenso do que é o melhor para o Brasil. E é interessante a gente ver exatamente esse retrato no Congresso Nacional. Cada gabinete de parlamentar tem uma justificativa. Um deputado, ninguém acorda de manhã, veste um terno, eu vou ali ser deputado federal. Não, tem um trabalhão, é uma representação e isso é preciso dizer aqui todos os dias. Pois é, e nessa conversa aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Muito boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Muito obrigado pela presença aqui, por ter aceito o nosso convite. E para você que nos assistiu, olha,
vale acompanhar o Congresso Nacional, os discursos que fazem lá, acompanhe as sessões, veja como é que as coisas se procedem no Congresso, que a gente procura trazer, né, Zé Maria, todas as informações aqui para você e a gente não tem lado, a gente traz dos dois lados para que você tome a sua decisão. Muito boa noite. E a Denise disse muito bem, é através dessas conversas aqui, de apresentação de um deputado que tem uma ideia, outro tem outra ideia, que vocês, evidentemente, formam a sua ideia. Obrigado por acompanhar aqui o Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui no Planalto Central do país. Muito boa noite, continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Fiquem com Deus.